Sejam todos bem-vindos, né? Vamos dar continuidade agora à Umbanda. Se você não viu, tem a primeira parte do vídeo, né? Que eu parei, né? Para continuar agora. Tem o começo do vídeo, né? Onde a gente falou sobre vários aspectos da Umbanda. A gente vai dar continuidade aqui. Estávamos falando no vídeo anterior sobre as entidades da Umbanda e a gente parou nos Ereis. Eu quero dar sequência aqui agora falando sobre os malandros. Quem são os malandros, né? Os malandros são aquelas pessoas que tiveram que usar de sua esperteza para sobreviver na vida, né? Essa palavra malandro já faz referência, às vezes é mal interpretada. Para aqui não é mais aquelas pessoas que têm o seu gingado para a sua sobrevivência, né? Fizeram de tudo, tiveram a sua esperteza para sobreviver, né? Um dos malandros bem conhecido dentro da Umbanda é Zé Pilintra, né? Zé Pilintra, ele ficou órfão de pai e mãe, né? E nesse caso, para que ele sobrevivesse, né? Começou a realizar pequenos roubos, né? Trapaças, né? E Zé Pilintra, ele assim tem a imagem de alguém que cuida das mulheres viciadas, das maltratadas, das prostitutas, das esquecidas, né? Esse cuidado por fazer referência à sua própria história, né? Também temos a Pombagira, né? Bem conhecida também, né? A Pombagira dentro da Umbanda, né? São mulheres que em vida lutaram contra a situação opressora feminina, né? Da mulher, né? Essa entidade, ela ajuda as pessoas a passar por problemas, né? Uma pombagira bem conhecida, né, é Maria Padilha, né? Que Maria Padilha foi amante do rei Dom Pedro I, né, de Castela, 1934-1969, né? E é retratada como uma mulher sensual, né, bem vestida e sedutora, né? Então, as pessoas nem sabem da história, né? Então, as pessoas... O triste é isso, né? Dentro desse campo religioso é o preconceito, assim. E as pessoas não se interessam para entenderem a cultura, compreenderem o campo religioso da religião, quem é cada personagem. Já se demoniza tudo e leva para o lado da apologética, né? O que não é minha intenção aqui jamais, é apresentar somente a religião. Outras entidades ainda que compõem o campo religioso da Umbanda são os boiadeiros, né? Os ciganos, né? Os orientais e daí por diante, né? É um campo bem vasto, é um campo... A Umbanda tem um campo bem abrangente de entidades, né? E quem tem essa responsabilidade de fazer a ligação entre os mundos são exatamente os médios, né? Os médios, eles recebem e eles incorporam as entidades e assim ajudam os consulentes, aqueles que procuram a busca da ajuda, do refrigério para as dificuldades existenciais, né? As entidades dentro da Umbanda, da religião, elas buscam tanto a questão do equilíbrio, quanto também são intermediadores da fé dos fiéis dentro do campo religioso, né? Vamos também abordar agora algumas histórias da Umbanda, né? Algumas histórias da Umbanda que é bem interessante, talvez você desconheça ou você não conheça essas histórias, mas que fazem parte do contexto brasileiro, do campo histórico brasileiro e também do campo da religião. Por exemplo, a cantora Clara Nunes, né? A cantora Clara Nunes foi uma das divulgadoras da Umbanda tanto no Brasil quanto no mundo, e talvez você não saiba disso, né? A Umbanda durante muito tempo, outra história da Umbanda, foi confundida durante muito tempo com a macumba carioca, né? Ou mesmo com a quimbanda, só que não tem nada a ver, não tem, são religiões diferentes, né? São práticas diferentes, mas durante muito tempo houve essa confusão, né, de comparar a Umbanda com a macumba carioca ou mesmo com a quimbanda. Em 1905, outra história, João do Rio, né, 1981, 1921,
publicou algumas reportagens, né? E essas reportagens vão gerar um livro que eu recomendo você comprar e ter. Eu não tenho, mas recomendo, né? As Religiões do Rio, né? E esse livro ele menciona tanto a questão dos ritos, né? Onde se incorporava tanto a questão dos espíritos de caboclos quanto os de pretos velhos, né? Então, João do Rio, ele acaba trazendo, clareando a religião Umbanda para as pessoas que não conheciam, né? E esse livro, ele vai trazer esse corpo ritualístico da Umbanda, que é as religiões do Rio. Muitos terreiros, né, nasceram exatamente desse sincretismo. Muitos terreiros nasceram do espiritismo kardecista, né? E um bom exemplo disso é a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Fundada em 1908. Saiu exatamente do kardecismo, né? A Umbanda passou por um período muito complicado com relação à repressão mesmo à religião. Esse período vai de 1920 até 1930, né? E produziu alguns efeitos dentro da religião, né? Levou, por exemplo, a união de várias casas, vários terreiros se unirem, né? Diante do que estava acontecendo, né? Até mesmo porque foi necessário organizar e uniformizar a questão do culto umbandista, né? Como também padronizar algumas diretrizes doutrinárias para evitar exatamente o que estava acontecendo, essa repressão, essa perseguição, né? E aí, para fazer essa validação, muitas vezes era utilizado o termo espírita, né? Porque o espiritismo era praticado pela elite, né? E aí se evitava a perseguição a essa nova religião de cunho africano, né? E outra coisa que a Umbanda fez diante da repressão foi exatamente buscar se desacrificanizar, quer dizer, tirar os adereços, ocultar ou camuflar a parte mais africanizada do culto, né? E poderíamos dizer que a Umbanda tentou embranquecer a religião, né? Uma das formas é exatamente que não existe sacrifício de animais, que era algo bem questionado, e sempre foi e até hoje é questionado dentro do candomblé, né? Não digo que seja errado, mas as pessoas por má compreensão não compreendem isso e fazem questionamentos equivocados por desconhecerem como funciona a cultura. Até no vídeo sobre o candomblé falei sobre isso, que para que o animal seja sacrificado ele tem que aceitar o sacrifício. E até aqui em casa a minha esposa fez esse questionamento, como que se daria isso, né? E eu expliquei, o animal precisa aceitar, né? Se o animal sai correndo desembestado ali no momento do sacrifício, ele não está aceitando o sacrifício. E daí por diante, porque como eu falei, existe muito segredo dentro do candomblé, né? Não é aberto e não tem um livro-texto para que a gente possa fazer as interpretações, né? É mais através do que é escrito, ou se você vai para dentro de um terreiro ou para vivenciar, né? Para vivenciar exatamente o candomblé, e aí você fazer suas próprias considerações, que também não serão tão abrangentes, porque cada casa tem a sua realidade. Então algumas práticas que é praticada numa não é praticada na outra. Então assim, não é tão fácil de você conseguir chegar a um padrão, né? Vai ter práticas ritualísticas ou através da sua mitologia que são páreos, né? Mas na ritualística vai haver situações diferentes, né? E por não haver um livro-texto se torna mais difícil a compreensão e você ter uma clareza maior. A primeira federação da Umbanda foi feita em 1930, né? A primeira federação da Umbanda, né? Onde houve a União Espírita de Umbanda do Brasil, né? O EUB, né? A Umbanda, na ditadura militar, ela serviu de instrumento de legitimação para um projeto nacionalista, né? A Umbanda ganhou
manchete, né, tanto em revistas como também em jornais. Na década de 1980, a ascensão das igrejas, aí é onde começa uma parte negativa assim dentro do campo religioso, né? 1980, mas 1970 é quando vai dar-se início ao neopentecostalismo na terceira fase ou a terceira onda do pentecostalismo, né? 1911, 1910, 1911, o pentecostalismo chega ao Brasil. 1950 nós temos a segunda onda, 1970 a terceira onda, que será o neopentecostalismo. E aí, com a ascensão das igrejas neopentecostais, as religiões de matriz africana, nesse caso incluído a Umbanda, como também o Candomblé e toda a sua variação de nomenclatura a depender de lugar, a diferenciar de lugar para lugar, né? Passaram a ser novamente alvo de ataque por parte de alguns fiéis dentro do campo do neopentecostalismo, né? E por que não do próprio pentecostalismo, né? Até hoje as religiões de matriz africana são vistas de uma forma pejorativa, né? Que é uma religião de demônios e muitas vezes, até mesmo em favelas, né? Acontece ali das facções da criminalidade que existe naqueles lugares expulsarem os adeptos de religiões africanas por desconhecerem e fazerem uma associação demoníaca a essas religiões, né? Atualmente, né, a lei, para finalizar agora, atualmente a lei 11.635 de 27 de dezembro de 2007 tornou esse dia, né, o Dia Nacional de Combate ao Preconceito Religioso. Dia Nacional de Combate ao Preconceito Religioso, que nesse caso passa a proteger as religiões de matrizes africanas. Inclusive, dentro da educação brasileira, é obrigatório o ensino das religiões africanas, no caso no campo da ciência da religião, do ensino religioso, mas também da cultura religiosa no campo abrangente das outras matérias. Não da cultura religiosa, mas da cultura negra, dos negros, né? Dentro do campo escolar, né? A cultura negra é obrigatório que seja ensinado sobre o que os negros passaram. E aí nós chegamos ao fim, e os créditos desse vídeo eu quero dar à professora de História, Juliana Bezerra, do qual eu tirei boa parte do conteúdo desse estudo. E vamos fazer algumas observações aqui que eu vou começar a fazer quando estiver falando sobre algumas religiões, né? E eu quero falar também sobre a Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião que o foco dela, como qualquer outra religião, é a promoção do bem, né? Agora, a Umbanda tem a sua forma de culto, né? Que para as pessoas de outras religiões observam e vê de forma pejorativa, vê que é uma religião demoníaca, ou observa isso ali, a prática, e por desconhecer, né, faz uma associação invertida, um espantalho do que realmente seja religião. Então, o que a gente deve entender, né? Que nenhuma religião tem como intuito a promoção do mal, né? A promoção, fazer o mal ao próximo, praticar a injustiça, praticar a criminalidade. O intuito das religiões não é fazer isso, mas a promoção do bem. Fazer essa conexão com o sagrado, com o transcendente, né? Com as divindades, né? Que são intermediadoras para promover o equilíbrio existencial da humanidade, né? Então a Umbanda ela é uma religião que merece respeito, que merece ser respeitado, os seus adeptos, né? Que merecem terem a sua liberdade de culto. Por quê? Porque o país não é teocrático, é um país laico. Então o que isso quer dizer? Que os umbandistas, né? As pessoas que praticam a Umbanda, elas têm direito de manifestarem a sua fé, sem que para isso elas hajam repressão contra elas, perseguição contra elas, nada disso, mas elas
tenham direito, né? É direito que o Estado lhe condiciona delas expressarem a sua religiosidade. Então eu trago isso aqui como observação, né? Respeite a religião do outro, respeite a religião. Eu sou cristão, né? Protestante, hoje assembleiano, né? Da Assembleia de Deus. É até interessante, né? Um pentecostal falando sobre outras religiões e de uma forma respeitosa, né? Um pentecostal, mas é isso que eu estou querendo trazer, né? O projeto aqui no canal é a partir da ótica da fenomenologia da religião, apresentar a religião para que vocês entendam o que o outro crê, no que o outro acredita e respeite, só isso. O meu intuito é esse, que você respeite a religião do outro e entenda o que eles creem. Não o que é dito que eles creem, mas o que eles creem e como eles veem a sua própria religiosidade, como eles veem o seu sagrado, como eles veem o seu ritos, né? Como eles veem os seus mitos, qual o significado dos seus símbolos para eles e para o que eles professam, e não de uma forma pejorativa ou apologética. Não é o objetivo do canal ser apologético. Se você tem intenção e quer olhar alguns vídeos confessionais, aí também tem uns vídeos confessionais voltados para o cristianismo, específico para o cristianismo, que não tem paralelo nenhum com as religiões. Mas o objetivo das religiões é apresentar as religiões, torná-las educativas, os vídeos educativos, para que você conheça as religiões e você passe a respeitar as religiões dos outros e pelo menos ter uma noção de como ter um bom diálogo com alguém que professa, nesse caso aqui, a Umbanda ou o Candomblé, como já abordei o Candomblé, ou o Espiritismo Kardecista, ou mesmo o Budismo. Já tem esses vídeos, já estão todos no canal. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por vocês estarem aí, por vocês estarem assistindo. Compartilha esse vídeo, né? Compartilha para que outras pessoas tenham acesso à cultura religiosa, no caso aqui da Umbanda, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Joga esse vídeo aí no grupo da tua igreja aí, se você é cristão. Já gera um escândalo aí, as pessoas vão querer tocar fogo em você, né? Mas pelo menos que eles vão ter um pouquinho de conhecimento e aprender o que foi a Umbanda. E volto a dizer que já tem o vídeo anterior, eu comecei a traçar a história da Umbanda e aí parei quando completou 30 minutos e agora finalizei. Então vai lá, se tu não viu, vê o vídeo anterior, que é o complemento desse vídeo aqui. Esse aqui é o complemento do vídeo anterior. Então é isso aí, até o próximo vídeo.